Senhor, seja ele nervoso, físico, intelectual, mental, seja o que for, Senhor, mas que o Senhor possa adentrar em cada coração, em cada ser, tomar todo o domínio. Amém. E que aqui, ó Deus, nós viemos para que possamos crescer um pouquinho mais como cristãos. Queremos estar aperfeiçoando ou aperfeiçoado cada vez mais de acordo com a tua palavra, pois a tua palavra tem sido manifesta com poder tão grande que tem que haver transformação na vida de cada filho e de cada filha do Senhor, e que o poder da tua palavra, Senhor, venha derrubar por terra toda aquela enfermidade que tem afligido as pessoas, que tem sido um atrapalho, que tem de alguma forma atrapalhado a vida da pessoa ou das pessoas, Senhor, que o Senhor possa entrar em cena e dar àquela que necessita a cura do físico, a cura da alma, e que nós possamos estar diante de Ti, santo de todas as formas. Amém. E nós que agora estaremos ouvindo a Tua palavra, Senhor, que possamos ser edificados por ela. Amém. E que o Senhor possa também perdoar cada um de nós os nossos pecados, que possamos estar na Tua presença limpos, puros, e que possamos estar com nossos ouvidos atentos à Tua palavra, pois o Senhor, através do mensageiro desse tempo do fim, deu-nos uma mensagem que é poderosa. Nós possamos deixar que ela adentre em nosso ser, no nosso sentimento, e que possamos estar entregues, que possamos estar Te adorando cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Pai. Amém. A nossa leitura é no livro de Isaías, capítulo 35, versículo do 4 ao 10. Espero que todos nós possamos, estar com a nossa atenção voltada para que Deus tenha falado. Às vezes, se a gente não vigiar, se a gente não se cuidar, estamos aqui e, se bobear, o diabo rouba a nossa atenção e às vezes deixamos passar por alto, talvez algo que Deus gostaria que nós não deixássemos que passaria. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Amém. Porque águas arrebatarão no deserto e ribeiro no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chocais haverá erva com canas e juncos, e
ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Aleluia. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Amém. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Glória a Deus. Podem ser sentados. Gostaria de deixar aqui, nessa noite de hoje, o título da mensagem: Sinais dentro do fim. E na leitura lida aqui, ao decorrer aqui ao longo de toda a leitura, do 4 ao 10, gostaria muito de voltar e repetir o versículo 8, para que nós possamos, assim, de uma forma ou de outra, observar talvez pequenos detalhes que não pode se deixar passar por despercebido. Então, quero repetir aqui o versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. E por que eu fiz questão de ler novamente esse versículo? Porque isso me faz pensar que nós vivemos num mundo onde a ciência tem se evoluído tanto, onde as pessoas têm tido tantas informações, têm tido tanto acesso nos meios eletrônicos, em tudo aquilo quanto quer. No momento que ele clica ali, ele busca, ele tem conhecimento de algo, e as pessoas têm se sentido grandes e têm se sentido sábios. Porém, não percebe que, em relação à vida espiritual, a palavra de Deus tem se distanciado. Os sábios acham que sabem e não precisam de mais nada, enquanto Deus está dizendo aqui que nem mesmo os loucos errarão. E aqueles que se julgam sábios, será que não seria melhor naquele dia ser um louco? Né? Porque eu desejo entrar e creio que todo mundo aqui tem o desejo de entrar. Ninguém está com aquela intuição de mostrar-se sábio para o mundo, né? Achar que é o sabe tudo, achar que é o espertão e que de nada mais precisa. E é assim que dá a impressão que as pessoas no mundo se encontram. E nesse mundo hoje, como já mencionei aqui, da evolução tecnológica, e às vezes eu paro e fico a pensar o quantas pessoas assim dão assim o seu tempo a essas pequenas coisas. Às vezes está assim, você vê um grupo de pessoas juntas, às vezes a pessoa está ali com o celular mexendo aqui, mexendo ali, e às vezes até deixa de ter um bom convívio, um bom assunto, ou talvez uma palavra que possa enriquecer de alguma forma, trazer algum benefício, até mesmo acerca da palavra de Deus, ou outras coisas, e a gente percebe que as pessoas têm estado distante um do outro, mesmo estando perto. Porque estar perto não quer dizer que a gente está junto. Nós estamos juntos aqui, mas se a gente não tiver assim, com atenção naquilo que está sendo falado, tiver com os pensamentos fora, é isso que eu estou dizendo, que a gente está próximo, mas estamos longe. É verdade. O importante é estar próximo, mas estar atento no acontecimento. Amém. Glória a Deus. E o meu maior desejo para cada um de nós que viemos buscar a Deus, que nós possamos estar com atenção voltada muito, muito para Deus. Porque Deus, a própria palavra nos adverte, né? Não conformeis com esse mundo. E o mundo hoje tem tantas ofertas,
em todos os sentidos, que não há necessidade aqui da gente ficar pontuando aquele outro assunto, mas a gente percebe que o mundo hoje tem muitas coisas, isso tem, de uma forma, atraído muitas pessoas. Não estou dizendo que a gente não pode se deixar por atrair, mas também dentro que a gente possa colocar limite em nós mesmos, que nós possamos nos educar com o nosso tempo. E eu acho que, na minha opinião, a quem gosta de ficar ali na internet, não vejo nada mal, mas se entregar aquilo e se tornar escravo, já é mal, já é errado. Estava eu pensando, a evolução começou no sentido de atrair a atenção das pessoas quando surgiu a televisão. Lá atrás só existia televisão. Uma televisão aqui, talvez as pessoas se juntavam para assistir televisão na casa do vizinho, que muitos não tinham, né? E hoje a coisa evoluiu tanto que é difícil uma casa que só tem uma televisão. Por que é difícil uma casa que só tem uma televisão? Porque na casa tem duas, tem três, se bobear tem um em cada cômodo ou tem no banheiro, né? Do tanto que o mundo evoluiu. Isso é uma transformação e rápida. Me lembro quando eu morava lá em Campinas, que surgiu televisão, nós íamos lá em cima para ver televisão, nós ficávamos lá na rua vendo pela janela. Você lembra, André? Não lembra? Então, e hoje, né? Olha, e isso, se a gente for analisar o tempo, mesmo que se passou de 30 anos, mas, assim, vamos dizer coisa de 35 anos, é uma evolução muito rápida, onde as pessoas que hoje não vêem numa casa que não tem televisão. Então, o que eu quero dizer? A primeira chamativa foi a televisão. E hoje, com a chegada dos computadores da internet, a televisão tem perdido espaço, principalmente para a nova geração que está no mundo hoje. Tem perdido espaço. Os meninos não estão nem vendo agora com televisão mais. Eles estão ligados ali no computador. E agora, nós que somos pais e temos filhos pequenos, eu acho que aí tem que ter uma atenção para isso. Porque isso pode ser bom e pode trazer, assim, surtir de um ponto muito positivo. Os meninos costumam ter a senha deles, se os pais chegam perto, eles mudam de tela, não deixam os pais ter atenção, ter informação naquilo que eles estão, e os pais também não estão se preocupando com isso não. Mas eles não veem que o perigo está ali dentro da casa dele. Tem que olhar, tem que vigiar, e não só isso. E também a questão do celular. O celular, às vezes, o que a gente vê, estou falando o que eu vejo. O que eu vejo? As pessoas, os pais, têm um celular mais simples. Por quê? Porque os pais são conscientes, eles sabem que o celular é um aparelho que ele deve fazer e receber ligação. Mesmo que o celular dele tenha outras funções, ele não utiliza para mais coisas, né? Porém, o filho não. O filho, a filha, já tem que ter aquele celular que tem muitas funções, onde ele pode tirar foto, onde pode gravar vídeo, onde pode ficar acessando a internet a hora que quer. E isso eu vejo com muita clareza que tem sido um atrapalho, e posso falar uma palavra até feia, né? Tem sido uma desgraça na vida desses jovens nossos no mundo de hoje. E as pessoas não percebem. Eu fico pensando, como que as pessoas não percebem o mundo que está ao seu redor, que está contribuindo com forma negativa, e as pessoas não se atentam para isso? Falo isso por quê? Porque acho que quem tem uma certa visão, creio que é de suma importância mostrar. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca pensei nisso. Não é verdade? O mais mal das pessoas, do meu ponto de vista, é justificar. Nisso eu não pensava. Então, por isso que eu falo, vamos ter o nosso olhar em todos os sentidos e vigiar. E vigiar para não causar desconforto. E assim também a nossa vida espiritual. Nós devemos nos vigiar e estar sempre com o nosso olhar voltados para Deus, porque o que o diabo tem fazido hoje é desviado as atenções dos filhos de Deus para que eles possam cair em tentação e cair, e depois quem cai tem até dificuldade de levantar. Mas ainda bem que a Bíblia nos conforta, né, que o eleito é eleito. Amém. E esse consegue, né, mesmo que ele balanceie, ele consegue se manter de pé e consegue ter a sua postura e seguir diante de Deus. Amém. Mas, como a minha fala estava com os jovens, eles são jovens, são inexperientes, por isso que eu disse, vamos ser uma ajuda para eles em todos os sentidos.
temos filhos pequenos, naquilo que poder orientar, vamos orientar. E com muita prudência. E quero prosseguir aqui na mensagem do profeta, onde ele diz, na marca da besta, no parágrafo 54. Aí está você, estamos no fim do tempo. Tudo declara isto. Em qualquer parte que você deseja ir na Bíblia, está bem aqui. Veja isto aqui. O mundo está nervoso. Qual é o problema? Tudo. As nações estão se agitando. Esse irmão Branco falou que se as nações estavam se agitando. Quando que ele pregou essa mensagem? Ele pregou ela em 1961. 52 anos se passaram. Imagina o quanto essa agitação se evoluiu. E o que a gente vê é que as pessoas são agitadas e andam com os nervos à flor da pele mesmo. Isso é o que? É sinais do tempo do fim. Então, e o irmão Bruno prossegue falando. Nações se agitando, Israel despertando, os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados, com horrores incontáveis. Retornem, ó dispersos, para o seu, isto é correto. O dia da redenção se aproximou, o coração dos homens estão falhando de temor. Isto é correto, não é? Duas coisas que eu não quero que passe por alto, porque eu creio que essas mensagens do irmão Branco, elas é muito rica em conteúdos de ensinamento. E ele está dizendo aqui, eu vou repetir para que não fique assim desapercebido entre nós. Retorne, ó disperso. Se ele está falando retorne, é porque tem alguém que está precisando retornar. Amém. Porque ele não usaria esse termo retorne por um acaso. Então, você está falando retorne é porque tem alguém que está disperso e necessitando de retornar. Retornar para onde? Para a palavra de Deus. Amém. E o dia, por quê? Porque o dia da redenção está se aproximando. Aleluia. E nós podemos dizer que ela já está muito próxima. E onde eu falo e repito, vamos nos atentar para essas coisas, porque é Deus nos falando, é Deus nos mostrando. E, como diz aqui, os corações dos homens estão falhando de temor. Nossos corações, o coração do Filho de Deus não pode falhar. Temos que ter o temor. O Filho de Deus tem que ser temeroso. O que é ter o temor? Ter o temor de fazer coisas erradas. Vamos nos encorajar e fazer as coisas certas, nos entregar nas mãos de Deus e sermos fortes. Sermos firmes, porque o Filho de Deus, ele tem que ter autonomia perante qualquer pessoa, qualquer situação desse mundo. Ele tem que ter autonomia. Vamos falar autonomia sobre as doenças. O Norivan tem falado aqui nesses últimos cultos, né? Quando a pessoa solta dá um trinca ali, dá dor de cabeça, ela mesma atrai aquilo. Tenha autonomia perante você, perante aquilo que está acontecendo com você. Começou com uma dorzinha na coluna. E eu não estou com dor na coluna de jeito nenhum, em nome do Senhor Jesus. Eu vou seguir em frente, vou seguir caminhando. E se você não pôr atenção naquilo, e pôr atenção na palavra, e ter firmeza de você, eu creio em Deus, aquilo vai embora mesmo. Isso depende de nós. Eu creio muito na oração, mas eu creio também naquela decisão nossa, naquela decisão da firmeza, onde... Quando aquela dor, ela nos dá um toque, a gente consegue vencer ela pela fortaleza do nosso pensamento e da nossa atenção a Deus. Isso é autonomia cristã, é autonomia espiritual. Se Deus nos concedeu a nós o Espírito Santo, nós temos que ser autônomos. Eu me lembro muito de uma palavra que o irmão Cícero disse aqui, uma das primeiras vezes que aqui ele esteve. Ele falou assim, quando eu estou doente, eu mesmo coloco a mão sobre mim, eu mesmo oro, logo eu sou sarado. Por quê? Porque ele tem convicção na oração dele mesmo. E que
que nós também possamos ter essa convicção. Quando eu, quando nós estiver com alguma coisa, que nós possamos aprender também. Estou com dor aqui, eu vou orar, eu mesmo vou orar para mim, isso aqui vai sarar. Não vou esperar o culto de quinta-feira, nem de sábado, nem de domingo, nem de terça. Eu vou orar nesse momento. Amém. E Deus vai ouvir a minha oração e eu vou ser curado. Por quê? Porque nós somos pessoas conscientes da palavra de Deus e temos essa palavra dentro de nós, e Deus é a palavra e Deus está dentro de nós. Amém. E se Deus está dentro de nós, aquela coisa que Deus está colocando, aquilo sai. Eu creio assim. Amém? E creio na oração também. Não estou desprezando a oração. Estou falando assim, porque às vezes você começa a passar uma hora, vai esperar o culto de amanhã. Ora você ali, coloca a sua convicção em Deus e toma posse da bênção. Amém. E o que nós, vamos prosseguir aqui. O irmão Brana falando, ainda é no mesmo parágrafo, não cabe ele não. Encham-se do Espírito, suas lâmpadas estão limpas e adereçadas. Olhem para cima, a sua redenção se aproxima. Os falsos profetas estão mentindo. Mateus 24:15 ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são bodes devoradores. Temos tantos pregadores no mundo de hoje, pregadores que ficam ali na televisão falando de Deus, orando e curando, e as pessoas às vezes não avaliam ele. E nós devemos avaliar. Nós devemos avaliar tudo e em todos. Por quê? Porque nós não podemos ser enganados. Porque a Bíblia diz que o eleito, se possível, fosse ele ser enganado. Por isso que eu falo, nós temos que ter cautela. É isso que Mateus fala aqui no início do versículo. Acautelai. Nós temos que ter cautela naquilo que ouvimos, a pessoa que está pregando, para que nós não sejamos enganados. Há muitos pregadores, as pessoas que o ouvem têm muita facilidade de dar confiança. O que o pregador dela fala, aquilo para aquela pessoa é um profeta. Ele é um profeta. É o profeta ali no mundo ali fora. Mas o profeta para o mundo, nós aqui dentro, só tem um. O nosso precioso William Marum Brana. Então eu falo dessa forma que poderá, talvez outras pessoas que não têm esses conhecimentos, poderá estar ouvindo isso de alguma forma, Porque fala assim, mas no nosso meio não precisa de falar assim, nós já temos convicção na mensagem que cremos, no profeta que Deus nos enviou, mas para o mundo ali fora, eles têm debatido, têm contrariado o Malaquias, onde diz do profeta, tem contrariado no sentido de jogar o profeta que nós cremos como falso. Mas quanto na verdade, aqueles que eles ouvem, que eles seguem, eles não veem como falso. Você mostra na Bíblia para eles, eu vou ver isso com o meu pastor. É falta de quê? É falta de cautela. E a mensagem do profeta, a palavra falada e a semente original na segunda parte, parágrafo 189, ele diz: recordem, Moisés nasceu para a obra, teve que esperar em Deus pelo dom extra para o trabalho. Ele teve que voltar e esperar. Ele, no tempo indicado por Deus, um determinado faraó teria que estar no trono, e o povo tinha que estar desejando o pão da vida antes que Deus pudesse enviá-lo de volta. Agora, com milhares de sinais realizados nesses últimos dias, tem criado uma geração de buscadores de sinais que não sabem mais nada a respeito do verdadeiro movimento de Deus em sua palavra nesses últimos dias. Como eu tenho dito, deles sangue e azeite e demonstrações carnais na plataforma, e eles confirmarão isto, se a palavra de Deus ou não, se é escriturístico ou não. Jesus nos havia advertido de tal coisas no fim do tempo, como eu tenho dito em Mateus 24. 2 espíritos seriam muito parecidos, enganariam o próprio eleito, se possível.
Como pode você lhes dizer? Dê a eles o teste da palavra. Como pode você saber isto? Fale a palavra. Veja o que eles dizem a respeito dela. Se eles não creem na palavra, eles não têm nenhum germe semente em si. Eles são do mal e te enganam. Como a primeira noiva foi enganada, depois a segunda noiva foi enganada, eles são enganadores da terceira, através da hibridação da palavra, ou tentam fazê-la. Almas que estão em prisão agora, 386. Nós oramos que nós possamos ter testemunhas de Ti nesta hora, pois sabemos que isso tem de acontecer. Foi predito através das eras, e nós devemos encarar isto, que nós estamos no tempo do fim. Quando nós vemos estes sinais aparecendo, nós sabemos e nós temos sido dito por muitos anos agora, que estas coisas há de acontecer. Agora nós vemos isto exatamente à nossa porta, a grande e poderosa ira de Deus movendo-se pelas ruas, tirando os incircuncisos, onde não há sangue na porta. O anjo da morte visita e eles prosseguem vivendo, porém mortos enquanto vivem, sem misericórdia, sem Deus, e jamais poderão ser salvos. As 7 eras da igreja, a era da igreja de Laodiceia, 41. Agora, este profeta mensageiro do último dia terá tal grau de poder ante o Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim, que enganará a muitos e fará com que creiam nisto. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E eis que vos los tenho predito, portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus capítulo 24, versículo 23 a 26. É bom, né, meus irmãos, a gente saber que nós temos uma Bíblia que vem narrar para nós todos os acontecimentos que viria a acontecer. E esses acontecimentos, eles estão à nossa porta, está ante os nossos olhos, e nós estamos vendo, estamos enxergando, e sabemos que tudo que tem acontecido são sinais conforme as Escrituras têm nos mostrado. E Deus tem nos posicionado através da sua palavra. Na mensagem cisterna rotas, no parágrafo 62. Agora, quando no tempo da viagem de Moisés, quando Deus, pela graça, lhes havia dado um profeta, lhes havia dado uma coluna de fogo para ir adiante deles, havia vindicado isso através de sinais e maravilhas, a graça havia provido todas essas coisas. Israel queria lei, eles recusaram a graça para tomar a lei. Isto é exatamente o que as pessoas fazem hoje. Elas recusam a palavra para tomar um sistema denominacional, porque naquilo eles podem fazer o que desejam e passar com aquilo, mas você não pode fazer. Que maravilha, né, meus irmãos? Aqui nós temos assim, nos informado, e realmente é o que tem acontecido. Com que as pessoas elas recusam a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela
ela é aquela palavra que transforma nós. E as pessoas querem ir na igreja, mas querem seguir as suas vidas modernas, querem seguir as suas vidas conforme lhes apraz, conforme é prazeroso para elas. E dá a impressão que, se for na igreja, é como aquele ditado que a gente tanto ouvia: eu fui à igreja, eu estou com o meu dever de casa cumprido. Quanto, na realidade, ir na igreja não é para cumprir a lição de casa. Ir à igreja é para tomar conhecimento da palavra de Deus e dar lugar para Deus trabalhar. Para que possa crescer na fé, que possa crescer como pessoa espiritual, que possa ser grande diante dos ensinamentos de Deus e estar assim preparado para quando Deus vier, nós estejamos no nosso posto de dever. Qual é o posto de dever do cristão? É estar enquadrado na palavra de Deus. Convencidos, então, preocupados. Parágrafo 76. Há um no nosso meio nessa noite, mas estou feliz porque nós o conhecemos. E eu creio que Ele é aquele que é a testemunha, o grande Espírito está testemunhando que Jesus virá em breve, pois isso está de acordo com a palavra e todos os sinais estão sendo cumpridos e estamos no tempo do fim. Então, vendo estes sinais, vendo o Espírito Santo nos tomar ali e trazer estes selos e nos posicionar daquela maneira, trazendo as eras da igreja e posicionando-as, então, descer em uma enorme coluna de fogo, ali através e revelar a si mesmo. Então, descer na próxima coisa, sobre os 7 selos e revelá-lo, até mesmo os colocando nos jornais e revistas. Então, entrar e tomar os anjos de Deus, os 7 anjos com os 7 mensageiros, e confirmar exatamente o que a Bíblia disse. Então, durante aquele tempo, sob ou traz aqueles selos, aqueles sinais clarões do tempo do fim, e trazê-los ao povo e lhes dizer o que é e tudo acerca disto, e o Senhor operando bem ali, mostrando-se presente. E então, exatamente como nesta manhã ou nesta noite, vir e requerer aquele sinal sobre cada pessoa. Então, vocês são meu povo, vocês são os que eu amo, aqueles que estão ouvindo as fitas. E assim por diante. Então você vê em que desespero isto me põe. Eu acabei de ler aqui na mensagem Desesperos, no parágrafo 60. E na mensagem Dia das Mães, no parágrafo 105, o irmão Branham diz que estamos prontos, Senhor, deixa-nos abraçar a cada promessa divina. Não pensa nesses pequenos, nós que fomos acumulados pela ciência e assim por diante. O que não pode acontecer, que comecem a se desembaraçar. Esta manhã veio mortal. Enquanto ele vibra através das palavras da Bíblia de Deus, como um instrumento bem afinado para melodiar o ritmo, eu sou aquele que fui morto e está vivo para todo sempre. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sinais e maravilhas. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, os sinais da chuva tardia no tempo, que isso possa ser sentido em nosso meio. Senhor, e que nossa fé
possa estar segura, pois pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. E é aquilo que eu disse, meus irmãos, que tenhamos que ter segurança, que tenhamos que ter convicção. E o irmão Branham, ele nos ensina isso. É essa firmeza, é essa convicção. Por quê? Porque Deus é conosco e o diabo não pode se aprazerar nada em nós. Elias e a comida oferecida, parágrafo 132. E ele disse agora, o sinal de Sodoma e Gomorra. Agora o que é isto? Olhem para os nossos jornais. Homossexuais, perversão tem aumentado 40% desde 10 anos atrás. Terremotos em vários lugares. Todas as espécies de sinais da vinda. A igreja apostatando, o tempo está aqui. E falando-se de homossexuais também, né, na terra hoje, vamos dizer, né, o que o nosso inimigo, né, o que o inimigo tem tentado colocar na cabeça das pessoas, da normalidade, da união de homem com homem, mulher com mulher. A mídia é um grande aliado do diabo para essas coisas, porque através da televisão mostra aqueles movimentos e mostra aqueles milhares de pessoas se manifestando, com o intuito de pôr as pessoas a concordância com aquilo. E nada mais é o diabo trabalhando, né? E hoje também isso tem começado na vida dos nossos jovens de uma maneira muito cedo. Porque antigamente parece que as pessoas eram mais discretas, eles praticavam os tais atos de sexualidade quando mais adulto, quando maior de idade, e quanto os adolescentes hoje, eles já estão também colocando as suas escolhas em prática. É comum hoje meninas com meninas, né, se namorando. É o quê? É o homossexuais. É a perversão desse tempo do fim. Menina com menina, menino com menina. E quando você pergunta para ela, mas você está namorando com uma menina, você está me falando, você já decidiu a sua sexualidade? O que ela fala? Não, ainda não, mas estou namorando para ver se descubro. Aí quando você fala, então já que você está tentando buscar, então arruma um namorado e tenta fazer essa descoberta com o namorado. E a gente ainda está errado em falar dessa forma. Por quê? Porque se quiser mover uma ação contra a gente ainda responde um processo contra isso. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos também nos conformar com essas coisas. E nas medidas do possível, eu creio sim que a gente tem que rebater, mas com cautela e com muito cuidado, porque hoje a própria lei do país, ela dá, né, a liberdade da pessoa ter liberdade de escolha da sua sexualidade, e quem é contra não pode nem manifestar suas ideias. E por outro lado, a lei fala que as pessoas são livres de expressão. Mas quando você também expressa a sua opinião, que é contra outras coisas, outros costumes que a lei protege, como a homossexualidade, aí e a sua liberdade de expressão, onde ela fica? Então quer dizer que existe controvérsia na própria lei que os homens colocam, né? E isso nada mais é do que o quê? Sinais do tempo do fim. Mostra o tempo que estamos vivendo. Se os sinais ao tempo do fim, em outras palavras, podemos dizer, é que Jesus está voltando e a sua igreja ele está vindo buscar. E eu creio que ele está vindo buscar a sua igreja. E tem mostrado para o seu povo, através de sinais, os acontecimentos que tem tido no mundo, que o mundo não precisa nem ficar falando muito, mas a perversidade, ela é grande, ela tem dominado as pessoas, o diabo tem trabalhado através da mente das pessoas, e infelizmente tem tido um domínio, onde, para nós que somos espirituais, isso reflete de um ponto muito negativo. E o irmão Branham, na mensagem Sua Presença, no versículo 68, parágrafo 68, ele diz: que grande coisa isto foi,
desde que soube que ele havia lutado até o fim, que ele tinha visto sinais de Deus. Ele tinha tudo sonho acerca de Deus, mas este foi o tempo em que ele esteve diante de Deus, na presença de Deus. Pensem nisto, amigos, agora enquanto nós apressamos na presença de Deus, um homem é mudado. Jacó foi mudado, agora ele podia andar com Deus. Sim, ele era um homem diferente de que ele era quando subiu ali. A batalha estava agora terminada? Sim, Senhor. Ele começou a edificar um altar. Ele não havia estado acostumado a edificar altares. Vocês sabem, porém, eu lhes digo, quando você vem à palavra de Deus, você deseja edificar um altar em algum lugar. Você deseja encontrar algum lugar onde você possa orar. Ele edificou um altar. Ele foi purificado e Deus havia vencido. Eu não marquei o tempo. Quem marcou o tempo? Eu me esqueci porque eu gosto de cronometrar o tempo para a gente ter um tempo. Ninguém marcou? Mais ou menos. Então eu vou passar um pouco aqui porque tem muita coisa aqui e eu creio que Deus já deu um bom alimento através aqui das leituras que fiz, que são muito ricas, o ensinamento do irmão Branham. Eu quero ler mais um aqui. Homem chamado por Deus. 19. Molhada quanto podia estar. Ele ainda vive esta noite, porque Cristo fez isto primeira vez que eu a vi em minutos antes, olhando ao redor pela audiência, vendo isto. Deus ainda vive, isso é certo. E ele disse, porque eu vivo, vós também podes viver. Agora eu gostaria de apenas, por assim dizer, colocar para vocês o que é isto, porque se eu não o faço, então é possível que vocês saiam dizendo, bem, eu não compreendo isso. Agora, meu argumento é este, que Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se Ele é o mesmo, Ele tem que ser o mesmo em todo o princípio, o mesmo em poder, o mesmo em força, o mesmo em todas as coisas que Ele foi. E quando aqui na terra houve alguns gregos que uma vez vieram e disseram, senhores, queremos ver a Jesus? E eu creio que esse é o desejo de cada homem ou mulher que já ouviu falar de Jesus, quer vê-lo. E se ele não é o mesmo, então nós não podemos vê-lo. Mas se ele é o mesmo, nós podemos vê-lo. Ou disse, ele algo errado, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque o pronome pessoal, eu estarei convosco mesmo em vós até o fim da era. E então Jesus prometeu estar em sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez, então, até o fim da era. Agora, ele disse que um pouco e o mundo não o verá mais. Pois bem, como nós veríamos? Nós teríamos que ver seu Espírito, se ele está em nós, e este Espírito teria que fazer o mesmo que ele fez. Então, ou não seria o mesmo Espírito. Eu sou a videira, vós as varas. E se nós produzimos, se a vara está na videira, a vara produzirá a espécie de fruto que a videira produz para ela. Quando a primeira videira produz, a primeira vara que saiu da videira foi uma vara pentecostal. Visões poderosas, curas, batismo do Espírito Santo, grandes sinais e maravilhas. E vara seguinte terá que ser a mesma espécie de vara. Desde ali até o fim terá que ser o mesmo. Isso é que Jesus disse. Agora vejamos o que ele disse ontem. Se nós pudermos descobrir o que ele foi ontem,
Agora estou tomando um caminho mais curto por causa do tempo. Vou dar cerca de 5 minutos de instruções, e se nós pudermos ver que ele foi ontem, então nós podemos ver que ele é hoje e que será eternamente. Isso faz sentido. Agora, quando ele esteve aqui sobre a terra, ele veio, isso faz sentido. Ele veio como Messias, foi batizado por João, não havia feito nenhuma obra ainda, e ele assumiu o princípio do seu ministério. E aquele foi ele enviado, os judeus. Agora nós compreendemos que ele somente 3 nacionalidades de pessoas no mundo, isto é. Então ele vai dizer que o irmão Branham tem 3 nacionalidades no mundo. Quais são eles? Judeu, gentil e samaritano. O que são os povos de Cão, Sem e Jafé? Judeu. No parágrafo 24, ele disse: eu sou ele que fala contigo. E ela largou o seu cântaro e correu para a cidade. Vinde ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Será este porventura o Messias? Se este era o sinal do Messias, então este tem que ser o sinal Messias hoje. Se ele é, agora lembrem, nem uma só vez foi esse milagre realizado diante do gentil. Isso foi proibido, porque os gentios tiveram 2000 anos de igrejologia, mas agora o fim da dispensação gentia está aqui, e a Rússia, os comunistas, têm bomba e apontando bem em direção a isto. Para acabar com isto também, não se preocupe, está chegando, a Bíblia assim disse, estará aqui com o seu nome escrito nisso, tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo, a nação inteira será uma aniquilação completa. Observe, isto é Deus fazendo isto. Eu sei que eles são monarcas de liberdade, eles são um bando de pagãos, mas não levantou Deus nações pagãs para endireitar Israel em dias passados. A Bíblia afirma que a Rússia e o comunismo estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isso possa acontecer, o rapto vem e leva a igreja para o lar. Antes que isso possa acontecer, e se isso está tão perto, próximo, quão perto está o rapto? Mais perto que isto. Assim você vê. Porque nós estamos, porque eu estou pregando da forma que eu prego, porque eu estou me esforçando tão duro quanto eu posso, porque Deus está fazendo tudo o que Ele pode fazer para incluir isto no eleito, para puxar a semente da mulher para fora, de modo que a semente da serpente possa receber a punição, e isso é corretíssimo, isso é o que Ele prometeu fazer. Agora, se Jesus se declarou diante dos judeus e diante dos samaritanos por meio daqueles sinais, e nos deixar ir sem declarar o mesmo sinal a nós, ele é injusto se eles nos deixar apenas passar dizendo, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos católicos, nós somos presbiterianos. Não, Senhor. Se Ele nos deixar passar com uma fria teologia, Ele tem que vir com sinais, prodígios, exatamente como Ele fez na primeira vez. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós temos chegado nesse dia, nós estamos aqui agora pela Bíblia, pelo testemunho, pelo Espírito, por ciência, por tudo, prova que isto está aqui. Quisera eu ter força para empurrar isso para dentro das pessoas, para deixá-las ver isto. Vocês, pessoas aqui, são meu povo.
irmão Bruno falando para o povo lá em Jeffersonville. Eu fui criado com vocês e eu os amo. Não pensem que eu sou um fanático. Vocês pensam que estas predições são, olhem para trás, para que a inundação de 37, quando vocês escarneceram aqui mesmo na igreja, quando eu disse que seria. Agora, já vamos finalizar. Uma igreja enganada pelo mundo, no parágrafo 81. Deus envia uma outra igreja pouco antes do tempo do fim, para que o poder do Espírito Santo possa vir a ela nas demonstrações do Espírito e, Marcos 16, possa seguir a igreja. Atos 2, 4, Atos 2, 38. Tudo isto seguirá exatamente adiante com a igreja. Sinais e maravilhas acompanham os apóstolos. Grandes sinais de sua ressurreição os acompanha enquanto nós estamos em prisão. Certamente, Deus está desenvolvendo uma colheita em algum lugar para a última e grande matança, que possa ser você, meu amigo cristão, aqui nesta manhã, eu digo nesta noite, que possa ser a sua força que tem começado a crescer. Eu oro que esta mensagem desta manhã, eu digo nesta noite, na terra para onde isso irá, confio que esta mensagem ajudará a trazer a vitamina no seu sistema para que cresça um poder espiritual de volta em sua vida novamente. Inclinando as nossas cabeças e oremos. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, quero te dar graças a Deus por dar a nós, Senhor, rico ensinamento. Que nós possamos estar curvados diante de Ti, humildes com nosso coração simples, mas que nós queremos cada vez mais aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra, pois a Tua palavra disse e ela é muito clara. Estamos vivendo no tempo do fim e o Senhor, em outras palavras, podemos dizer, é Jesus voltando para buscar a sua igreja. E nós queremos estar posicionados para que não sejamos decepcionados, mas queremos estar alegres a encontrar com o Senhor nos ares. Ser conosco, nos abençoe e dar-nos uma boa noite. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade e por fazer conhecer tão grandes coisas as quais o Senhor tem feito e a conhecemos. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.